E nós aqui vamos continuar falando de um tema essencial para as nossas vidas, a arte de tomar decisões. Você já percebeu quantas decisões nós temos que tomar diariamente? Pequenas decisões e grandes decisões. Sabe, se a gente for ver bem, são as nossas decisões que moldam a nossa vida. São as nossas decisões que decidem, por exemplo, onde nós estaremos, com quem nós estaremos, o que nós estaremos fazendo e, inclusive, quem nós somos. Tudo isso faz parte das nossas decisões. As nossas decisões são tão importantes porque elas constroem a nossa vida. Agora, vamos falar sério. A gente sabe que nem sempre é fácil tomar decisão. Quem de nós nunca, em algum momento, não ficou indeciso diante de uma escolha? Quem de nós não ficou em dúvida se troca ou não troca de emprego, se muda ou não muda de cidade, se começa um relacionamento sério com tal pessoa ou não, ou o que faz ou o que não faz? Espero, decido. Muitas vezes é difícil a gente tomar decisões. Por isso é importante a gente falar desse tema. E quando a gente tem que tomar decisões, é difícil porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, certo? E se eu decidir errado? E aí quando a gente tem um pouco mais de espiritualidade, a gente pensa, bom, se tem alguém que sabe o futuro, sabe se isso vai dar certo ou não, é Deus. E aí não é raro que a gente ore por essas decisões, isso não é ruim. Mas sabe uma coisa que a gente percebe na Bíblia e na nossa vida? Que normalmente Deus não nos dá uma direção pronta. Sabe por quê? Porque Ele não quer só nos dar respostas, Ele quer fazer de nós pessoas sábias. E isso significa que muitas vezes Ele não vai te dar uma direção exatamente clara, mas Ele sempre, isso aqui é importante, Ele sempre vai dar os critérios perfeitos para você tomar as melhores decisões. A gente gostaria que Ele resolvesse o problema e de uma forma muito simples, dissesse um sim e um não e a gente soubesse para onde a gente ir. Mas se fosse dessa forma, nós não cresceríamos. Por isso, Deus não nos dá respostas prontas, mas Ele nos dá critérios para nós decidirmos. Semana passada, quando nós começamos esse tema, nós vimos que se nós queremos tomar boas decisões, a Bíblia nos orienta a, primeiro, clarearmos critérios. Estou decidindo baseado em quê? Depois, nós deveríamos ouvir pessoas sábias. Depois, nós deveríamos, então, agora confiar em Deus, sabendo que Ele está conduzindo a nossa vida e descansar nele, e tomarmos, então, uma boa decisão. Aliás, deixa eu só comentar, se você não pôde estar junto com a gente, é muito importante que você dê uma olhada na gravação da mensagem de semana passada, para poder ter ideia do tema como um todo. Vai valer muito a pena, dê uma olhadinha, tá? Mas isso aqui, então, nós vimos na semana passada. E se a gente entende dessa forma, olha só, a gente consegue ter sabedoria, porque a gente cresce no processo, mas a gente também consegue ter tranquilidade de saber que Deus anda junto com a gente. Olha como esse caminho que a Bíblia propõe, ele é rico e bom. Além de tomarmos boas decisões, nós damos um passo além, nós crescemos nesse processo. Quando nós vivemos isso junto com Deus, nós vamos tornando pessoas mais sábias, a nossa fé vai aumentando, isso é muito importante. Bom, mas algo que a gente ainda precisa responder, que a gente não aprofundou na semana passada é: que critérios são esses para nós tomarmos boas decisões? Como nós podemos ter bons critérios para decidir? Pessoal, o que você precisa entender é o seguinte, que nós precisamos entender. Esses critérios de escolha, eles estão presentes na Bíblia. E é claro, e aqui a gente não tem como fugir, você quer aprender os melhores critérios possíveis para decidir bem e conduzir bem a sua vida, está na Bíblia. Só que, claro, não é uma tarefa que está pronta, isso demanda que a gente busque esses critérios, que a gente leia essa Bíblia, que a gente participe desses encontros, que a gente participe de encontros para estudar essa Bíblia, para a gente entender mais, não é algo que está pronto, precisa que a gente realmente se esforce, se empenhe para entender e praticar esses critérios. Mas eles estão na Bíblia. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia tem respostas para todas as nossas dúvidas. Bom,
Onde a gente pode ouvir pessoas sábias, a orientação é que a gente faça isso na igreja. Bom, por que na igreja, Jorge? Porque a ideia é que a gente ouça pessoas que tenham a mesma fé que a gente, que estão indo na mesma direção que a gente, que têm os mesmos princípios e valores com a gente. Se você ouvir uma pessoa que não está caminhando na direção que você quer seguir, logicamente você não vai encontrar um bom caminho, essa é a ideia. E aqui a gente precisa aprender uma coisa que é muito interessante. Nós, depois da pandemia, temos um recurso excelente, que é a transmissão ao vivo. Algumas pessoas estão com a gente hoje pela transmissão, e é muito bom. Hoje mesmo algumas pessoas comentaram comigo que não iam vir porque estavam doentes. Só que a gente não pode viver uma vida de fé baseada em transmissão ao vivo. Nós precisamos de contato com pessoas que compartilham a mesma fé. A gente precisa estar junto, não só estar junto no mesmo auditório, mas nos conectarmos uns aos outros. E a Bíblia vai dizer, isso é imprescindível para o nosso crescimento. Então, para quem está assistindo, para quem está aqui, assista a transmissão quando não puder vir. Mas quando puder, venha, esteja presencialmente, se conecte com as pessoas. Bom, e onde a gente aprende a confiar em Deus? Na oração. E é claro que a oração está presente em todos esses princípios. Mas aqui de uma forma muito especial é o momento onde nós podemos dizer para Deus, Deus, eu confio em Ti, vou tomar essa decisão confiando de que Tu estás junto comigo. Bom, se nós entendemos então que esses critérios estão na Bíblia, a gente precisa agora entender algumas coisas deles. Primeiro, a Bíblia vai trazer alguns critérios para decisões bem específicas. Por exemplo, aqui, ó, critérios para iniciar um casamento. Quem é solteiro, quem está procurando seu par ainda, aqui tem bons critérios, olha só. Se você é cristão, procure alguém que também seja, 2 Coríntios 6. Procure alguém que continuará a ser atraente para você, mesmo quando perder a beleza da juventude, Cantares 4. Preste atenção especialmente quanto ao caráter do outro, Provérbios 12. Aconselhe-se com outros sobre seu relacionamento antes de se casar. Provérbios 11. Olha só, não são critérios bons? Já não dá uma boa ajudada? Muito bem. Não só para começar um casamento. Olha só alguns critérios para a gente manter um casamento. O que muitas vezes é até mais desafiador. Nunca durmam com raiva, Efésios 4. Desenvolvam uma sexualidade boa para ambos, 1 Coríntios 7. Tenham expectativas realistas, Jeremias 2 e muitos outros. Aprenda a amar de forma sacrificial e a se submeter, Efésios 5. Ofereça amor, mesmo quando não se sentir amado, Lucas 6. Bons critérios, e teria muitos outros que eu poderia colocar aqui. Aqui eu só coloquei alguns. Percebe como isso se adequa a situações bem específicas? Só que é claro que hoje a gente não vai poder ver situação por situação, não daria tempo. Mas se você está passando por algo que de repente essa mensagem não contemple, me procure. Sabe, uma das coisas que eu mais faço nessas conversas individuais com pessoas é ouvir situações e explicar para as pessoas que critérios que a Bíblia coloca para nós decidirmos sobre aquela situação. Então, se você está passando por isso, a gente pode marcar uma conversa individual sobre a tua situação. Hoje, o que eu preciso ver com vocês são critérios que a Bíblia nos dá para decidirmos, que vai resolver a imensa maioria das nossas indecisões. Ok? Tudo começou com uma família que viveu séculos antes de Cristo. Eles viviam num país chamado Israel. É o povo que o Antigo Testamento conta, o povo de Israel. Ainda hoje nós temos um país com esse nome, é o mesmo. E por causa de uma grande fome em Israel, séculos antes de Jesus, eles resolveram se mudar para um outro país chamado Moabe. Era o casal, se chamava Elimeleque e a Noemi. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Você vê que esse costume de dar nome parecido para irmãos, ele não começou hoje, né? Ele já é bem antigo. Bom, se mudaram e aconteceu uma tragédia. O Elimeleque faleceu. Não sei como, ninguém sabe. Faleceu. Mas os meninos, Malom e Quilion, já eram grandinhos e continuaram o negócio da família e inclusive se casaram com 2 moças de Moabe, uma chamava Ruth e a outra Orfa. Mas por uma outra tragédia, Malom e Quilion também falecem. E agora você imagina a situação, ficam as mulheres. A sogra, Noemi, Ruth e Orfa, as noras. Bom, tem um problema muito grande aqui.
além da perda emocional, naquela época, uma sociedade centrada nos homens, mulheres não podiam trabalhar. Se a gente lembra na história da humanidade, o trabalho feminino é uma novidade recente, se a gente pensa na história como um todo. Naquela época, não podia. E se você não tinha um homem que te sustentasse, você precisava viver da misericórdia dos outros, mendigar. Situação. Então, a sogra, a Noemi, ela faz aquilo que ela teria que fazer. Eu preciso voltar para a minha cidade, para o meu país. Lá pelo menos eu tenho familiares que podem me ajudar. E Israel também tinha leis sociais mais avançadas, muito mais avançadas, que poderiam ajudar eles nessa situação. Só que ela diz para as suas noras, vocês não podem vir comigo. Vocês vão ser estrangeiras num país desconhecido, vocês não vão ter tantos direitos, vocês vão ter problema. Eu não tenho ninguém, nenhum outro filho para casar com vocês. Se vocês forem junto comigo, vocês vão passar fome. Uma delas, a órfã, decide então ficar realmente em Moabe. Mas Ruth diz, não, eu vou contigo. Olha só esse diálogo, conforme nós encontramos na Bíblia. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultado. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa situação. Primeiro delas. Essa não é uma decisão simples. É uma decisão que teria um impacto profundo. Decidiria, não é assim, olha, fui, me mudei, me arrependi e voltei. Eles não tinham tanta mobilidade, isso não era tão simples nem tão fácil. Então, essa decisão impactaria realmente anos da vida dela e poderia fazer com que ela, se ela tivesse, por exemplo, em situações muito delicadas, se coloca um pouco no lugar da Ruth. Segunda coisa que eu quero que você perceba é que não é uma decisão preta e branca, de certo e errado, onde é fácil a gente entender. Por exemplo, ninguém precisa ter dúvida se deve mentir ou não. A gente sabe que não deve mentir. Às vezes é ruim praticar, mas a gente sabe o que fazer. Ali não é uma questão de certo e errado, vou me mudar de cidade, de país ou não? Ou seja, é uma decisão difícil, que impacta a vida e que não tem critérios tão claros agora para tomar uma decisão. Mas a Ruth toma uma decisão e nessa decisão você percebe alguns critérios muito bons que nós podemos aproveitar. Primeira coisa, a Ruth decide pelo que é certo, nobre, não por aquilo que seria confortável. Pessoal, ela está indo para um lugar onde provavelmente ela vai passar necessidade. Se ela optasse pelo mais confortável, ela não estaria indo nesse caminho. Ela está indo ali porque é o certo, porque é o mais nobre, porque é o mais relevante, onde ela pode fazer mais diferença. Guarda isso. Segundo critério, com certeza ela está colocando pessoas antes de coisas, porque se ela estivesse priorizando as coisas, a saúde financeira dela, ela não iria. Ela não está tomando uma decisão por causa de bens materiais. Ela está priorizando uma pessoa importante para ela. Pessoas antes de coisas. E a terceira critério, e esse é um pouco mais difícil de perceber, por causa da questão cultural, mas entenda o seguinte, nós não estamos falando de países laicos, que nem o Brasil, onde você poderia ter qualquer religião e qualquer espiritualidade, pronto. Não. Moabe tinha os seus deuses, Israel tinha os seus deuses. Tanto é que na hora de se mudar, a sogra Noemi falou, a tua cunhada voltou para a tua terra, para os seus deuses. E depois, quando a Ruth diz que ela vai junto, ela diz assim, eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela não está só optando por onde morar, ela também está fazendo uma escolha de espiritualidade. O que os comentaristas vão dizer disso, olha só, é que provavelmente convivendo com a família do seu marido, Ruth aprendeu a conhecer o Deus de Israel, que nós acreditamos que é o verdadeiro Deus. E agora, quando ela precisa tomar uma decisão, isso se torna um critério muito importante. Eu quero continuar esse relacionamento com esse Deus que eu aprendi a conhecer.
Se eu ficar em Moab, eu não consigo. Se a gente for entender isso, nós colocaríamos os seguintes critérios para as nossas decisões. Antes de tomar uma decisão, pense como isso vai impactar a tua vida com Deus, como Ruth fez. Pense, esse caminho, ele vai fortalecer ou enfraquecer o meu relacionamento com Deus? Essa é uma boa pergunta. E isso a gente não encontra só no livro de Ruth. Jesus, em Mateus 6, disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Jesus está dizendo basicamente, enquanto a gente fica buscando tantas outras coisas e deixa Deus para quando sobra um tempinho, ele disse: se vocês invertessem, seria muito melhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. A tua primeira ocupação, a tua prioridade é garantir que o relacionamento com Deus vai estar bem. Consequentemente, tua família vai estar bem. Tuas escolhas vão ser boas. Dá para entender? Então, primeira coisa antes de tomar uma decisão: escolha os caminhos que vão fortalecer o seu relacionamento com Deus. Segundo critério: o convívio com as pessoas. Esse caminho, ele vai me afastar ou me aproximar das pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Colossenses 3, Paulo fala que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Quando ele fala ali que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, às vezes a gente lê esse versículo como se fosse assim: estou me sentindo tranquilo com essa decisão, estou em paz, então é o caminho certo. Mas não é isso que o texto está dizendo. A gente lê dessa forma porque a gente vem de uma cultura individualista, mas a Bíblia foi escrita numa cultura de família e de comunidade. Tanto é que logo depois ele fala assim: vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você está tomando uma decisão que está provocando brigas, grande sinal que essa decisão está errada. Se na hora de dividir a herança teu irmão está brigando contigo, provavelmente é uma decisão errada. Toma cuidado. Se você está assumindo um novo compromisso que está provocando brigas com o seu cônjuge, provavelmente você está tomando uma decisão errada. Porque as pessoas são um critério importantíssimo de decisão. Segundo critério é: se pergunte, esse caminho vai me afastar ou me aproximar das pessoas que Deus tem colocado na minha vida? Terceiro critério de decisão, a partir da Bíblia, especialmente da história de Ruth, é o critério da relevância. Não onde eu vou ter a vida mais confortável, mas onde eu vou fazer mais diferença. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, pessoal, é que o caminho para o conforto costuma ir na direção oposta do caminho para a relevância. E se nós decidirmos pelo caminho mais confortável, a gente corre o sério risco de chegar no final e perceber que a nossa vida não fez diferença. Sabe o que os psicólogos, estudiosos das mais diversas áreas falam hoje? Que o nosso sentimento de felicidade está mais ligado a nós estarmos convencidos de que a nossa vida faz diferença do que uma vida confortável. A felicidade está mais ligada com a relevância do que com o conforto. Lembra disso? Bom, se a gente fosse trocar em miúdos, sabe o que isso aqui significa? Antes de fazer uma escolha, moro ou não moro, faço ou não faço, se faça essas perguntas aqui: onde estaremos mais perto de Deus? Segunda pergunta: onde teremos um convívio melhor com as pessoas que Deus pôs na nossa vida? Onde faremos mais diferença? E aí depois você pode ver as outras coisas. Por exemplo, onde eu vou ter uma vida mais confortável? Eu não posso me perguntar, Jorge, onde eu vou ganhar mais? Pode. Só que você tem que se lembrar que tem outras 3 perguntas que a Bíblia te encoraja a fazer antes dessa. Onde estarei mais perto de Deus, das pessoas que Ele pôs na minha vida, e onde eu serei mais relevante. Deixa eu colocar para vocês uma situação que aconteceu algumas semanas atrás, que ilustra muito bem. Uma pessoa me ligou aflita porque ela tinha que tomar uma decisão e não sabia. E ela queria ajuda. Pessoa que não é daqui, a gente fez uma chamada de vídeo. E a decisão dela era se ela ia ficar na cidade dela, ou se ela ia se mudar de cidade. Eu disse: muito bem, o que é a coisa mais importante da sua vida? E aí ela não teve dúvida: Deus. Disse: muito bem, se Ele é a coisa mais importante, começa por aí. Onde você vai estar mais perto de Deus? Primeiro critério. E ela disse: sem dúvida, na cidade onde eu estou. Já estou inserida numa comunidade cristã, gosto muito,
estou muito bem, estou crescendo espiritualmente, na cidade que eu estou pensando em mudar, não faço nem ideia como é que vai ser, onde vai ser, se vai ser. Tá bom. Vamos para outra pergunta então. Onde você vai estar mais perto de pessoas importantes na sua vida? E ela disse, sem dúvida, na cidade que eu estou também. Na cidade que eu queria morar, até tinha alguns amigos, mas a maioria deles já se mudou. Aqui eu tenho bons amigos. E aí eu perguntei, eu nem cheguei na terceira pergunta. Por que você quer se mudar? E ela disse, bom, talvez eu estou querendo fugir de algumas coisas. Não adianta, seus problemas vão junto. Você está em paz agora? Você sabe o que fazer? Agora eu sei, então tá bom. Percebe como esses critérios ajudam? Uma outra situação. Agora da minha família, meus pais estavam para se aposentar. E aí eles tinham uma difícil escolha. A gente vai se aposentar na praia ou na serra? Você já pensou? Você está numa... praia ou serra? Que chato, né? Que decisão difícil. E eles fizeram exatamente essa pergunta. Onde é que a gente vai estar mais próximo de Deus? O que vai ser mais saudável para o nosso relacionamento com Deus? E aí, ponto para a serra, porque lá eles sabiam que tinha uma comunidade onde eles poderiam se frequentar e estarem bem acolhidos. Na praia não tinha. Ponto para a serra. Fizeram a segunda pergunta. Onde nós podemos estar mais perto das pessoas que Deus colocou na nossa vida? E eles viram que não fazia muito sentido eles estarem perto dos filhos, porque a gente estava um tanto quanto instável naquela época. E aí, ponto para a serra de novo, porque na praia eles tinham amigos, 3 meses no ano. Na serra eles poderiam ter amigos todos os meses do ano. Não precisaram nem ir para a terceira questão. Já sabiam o que decidir. Dá para entender? Vou dizer agora para vocês de mim. Nas últimas 2 mudanças de cidade que eu tive, eu fui na pergunta 1 e deu um empate, porque eu ia estar bem nas 2. Fui na pergunta 2 e deu novamente um empate, eu ia estar bem nas 2. Mas quando eu cheguei na 3, eu não tive mais dúvida. Eu seria mais relevante em outro lugar. E ali foi, para mim, o desempate. E para a Susan. Mas isso aqui não é só para mudança de cidade. Pensa, antes de você trocar de emprego, de repente você faz a primeira pergunta e você vai perceber, poxa, eu até posso ganhar mais, mas eu vou estar completamente sem tempo, eu não vou mais conseguir construir um bom relacionamento com Deus, ou eu não vou mais ter tempo para minha família, para minha esposa, para o meu marido. Então não vai ser um bom caminho. Ou se você pensa em, de repente, uma nova atividade, um novo curso, e você vai ver que não impacta a tua vida com Deus, nem a tua vida com a família, mas pode te ajudar a fazer mais diferença, ok. Mas coloca essas perguntas como critério de decisão e você vai ver que grande parte das tuas indecisões vão se dissolver. São critérios bons, perfeitos, que vão fazer com que a gente chegue no final da vida e diz, valeu a pena. Essa é a ideia. A história da Ruth continua. E aí a gente percebe algo muito interessante. Ela se muda então para Israel, fez a mudança, pelos critérios certos. E a gente lê o seguinte, certo dia Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Então, era uma lei social da época, que pessoas que não tinham como prover o seu sustento, podiam ir na propriedade rural de alguém, e aquelas espigas que acabaram caindo lá, elas podiam pegar para elas. E ela de fato fez, sabe o que eu acho interessante? Ruth não é a pessoa que tomou a decisão e depois ela fica olhando para trás, se arrependendo, se lamentando, agora eu estou aqui passando fome. Não, ela tomou uma decisão e agora ela olha para frente e faz o melhor dentro daquela situação. Se é para catar espiga na propriedade de alguém, então eu vou. Mas ela não fica mais agora, ela mantém a boa decisão que ela tomou. E olha só o que acontece, segundo texto. Ruth se curvou diante dele. Comentar só com vocês. Ela foi numa propriedade, e o dono da propriedade achou tão interessante a atitude dela, que deixou ela catar as espigas, pediu para os servos garantirem a segurança dela, e deixou até cair umas espigas a mais. E quando ela fica assim, uau, por que ele foi tão bondoso comigo? Olha só o que acontece. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos.
que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Você está vendo? Por que ele foi tão bondoso? Por causa das decisões dela. Deus honra decisões tomadas pelos motivos certos. Sabe quando a gente olha um filho que está sendo generoso e a gente vê que ele está fazendo aquilo porque a gente ensinou e a gente fica orgulhoso dele? É assim, Deus honra decisões quando são feitas pelos critérios que nós aprendemos com o próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo: muito bem, filho, você decidiu bem, ao contrário das expectativas, foi na contramão, mas foi confiando em mim e eu vou cuidar de ti. E sabe o que é lindo para você saber? Depois a Ruth descobre que esse homem chamado Boaz poderia ser seu resgatador. Era uma outra lei social da época, que um parente, alguém que está ligado àquela família ou àquele clã, poderia, se quisesse, assumir a propriedade da família e se casar com a viúva, para levar adiante o nome e os bens daquela família. Boaz podia ser um resgatador de Ruth. E não é difícil da gente entender e perceber o que vai acontecer aqui. Os dois se casam. Tem um filho. Você já imaginou essa sogra que perdeu o marido e 2 filhos poder abraçar o neto? Depois a Ruth não só teve um filho, ela teve um neto. E depois ela teve um bisneto. E o bisneto dela foi uma celebridade. Se chamava Davi, o maior rei da história de Israel. E depois ela teve outros descendentes. E um descendente direto da Ruth, que veio séculos mais tarde, foi mais importante do que Davi, porque salvou a humanidade, Jesus. Ruth se mudou para fazer diferença na vida da sogra, e acabou fazendo diferença na vida do mundo inteiro. E sabe uma coisa que eu acho lindo de a gente perceber? Quando a gente fica se perguntando, será que eu vou ir pelo mais relevante ao invés de pelo mais fácil? Será que eu vou realmente priorizar a Deus do que o dinheiro? Será que eu vou seguir esses critérios que Deus me diz? É difícil. O que pode me dar força? É lembrar que um dia o descendente de Ruth, Jesus, também deixou tudo para não nos deixar desamparados. E ele não deixou só o seu país, ele deixou a eternidade. Ele não só se dispôs a passar fome, ele se dispôs a morrer por nós. A gente pode lembrar que um dia o descendente de Boaz se tornou o nosso resgatador e entregou tudo, não só para assumir as nossas propriedades, a nossa vida financeira, mas ele entregou tudo para assumir a nossa dívida do nosso pecado, morrendo na cruz. Esse é o Deus que caminha do nosso lado, e é Ele que diz: eu vou te dar os melhores critérios para você decidir. Parece que não é, mas é. Segue isso, e um dia você vai chegar lá na frente e vai ver, valeu a pena. Decida em primeiro lugar, colocando a Deus, as pessoas e a relevância, e eu vou estar junto contigo. Se você quer ir por esse caminho, que tal você avaliar as seguintes coisas? Quais critérios você tem usado para tomar suas decisões? Seus próprios ou os de Deus? Segundo, tenho ouvido pessoas sábias que compartilham a mesma fé que eu para tomar decisões, ou tenho feito isso sozinho? Pense um pouco. Queria convidar você a tomar uma decisão, algumas decisões. Decida conhecer os critérios bíblicos para decidir cada vez melhor. Pessoal, as respostas estão ali. É só você tirar tempo para ler, estudar, se inteirar. Eu te ajudo nisso. Decida aprender isso. Segunda decisão, decida fazer dos critérios de Deus a tua maior referência. Ah, mas eu queria ir por ali. Não, mas se Deus está me orientando para ir para cá, eu vou para cá. Terceiro, ouça pessoas sábias ao seu redor. Não decida sozinho, ouça algumas pessoas. Vai te ajudar muito. Decida confiar em Deus, que vai estar junto contigo nas portas que você entrar.